Irmãos, o tema dessa manhã é para onde ir, não é? E eu quero começar hoje com uma pergunta para que você possa refletir. Onde você está hoje? Eu quero que você pense em cada aspecto da sua vida, seu trabalho, seu casamento, seus estudos, relacionamentos. Como você se encontra hoje? Onde você se encontra hoje? A sua vida se encontra um caos? A sua vida se encontra tranquila? Você está endividado? Você tem prosperado? Onde você está? Esse lugar que você se encontra, em grande parte, você está aí como resultado das suas próprias decisões. Em grande parte, as suas decisões te levaram a este lugar que você está. E decisões, irmãos, elas estão presentes a cada segundo da nossa vida. A todo momento nós tomamos decisões. E hoje, ainda mais, as decisões elas são multiplicadas por 1000, não é? Porque nós temos diversas opções. Se vai assistir uma televisão, antes você tinha basicamente 4 canais. Hoje você tem milhares. Às vezes, creio que vocês também, você senta para ver TV, você fica ali 40 minutos para escolher algo e aí deu o tempo que você tinha que assistir. E no final você não assistiu nada. Porque são muitas opções. E você não sabe. Você fica perdido. Opções de trabalho. Hoje em dia tem muito para se escolher. Opções simples do dia a dia, irmão. Hoje, para você vir aqui na igreja, você teve que decidir vir. Você se preparou para vir. Você teve que escolher a roupa que você veio. Você decidiu se você ia tomar café de manhã ou se você iria vir e só almoçar depois. Se ia tomar banho antes, se não ia tomar banho. Enfim, decisões, 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 não acaba. Exatamente por nós tomarmos diversas decisões ao dia e essas decisões terem a possibilidade de nos levar por um caminho bom ou nos colocar em um caminho muito ruim, as pessoas têm, né, esse desejo e consultam, por exemplo, oráculos, consultam profetas, né, vão atrás de videntes, de pessoas que possam de alguma forma revelar um pouco do seu futuro, pessoas que possam de alguma forma revelar qual será a melhor decisão para você não fazer uma decisão ruim, uma decisão má, né? A grande verdade é que nós gostaríamos que Deus desse para nós o filme da nossa vida, para nós já sabemos tudo que vai acontecer, todo o futuro, e nós não errarmos, né? Nós não termos a responsabilidade de tomarmos as nossas próprias decisões. No meio evangélico, se você cresceu na igreja ou se você está há um tempo na igreja, com certeza você já ouviu o termo centro da vontade de Deus. Mas você tem que estar no centro da vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? E eu cresci com esse termo, né, e essas falas dentro da igreja. Irmãos, era uma loucura, porque cada passo que você ia dar, a grande preocupação é: será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? E você ficava até meio paranoico, buscando a vontade de Deus, não é? E você queria pedir sinais e queria tirar promessas na caixinha de promessas. Aí tem aquelas loucuras, né? Abre a Bíblia, o primeiro versículo que cair é a mensagem de Deus e é a vontade de Deus para você. Aí você abre, não é o que você gostou, você abre umas 10 vezes, né? Deus, agora é sério, né? Agora vai. Aí, sabe, umas coisas assim, que acaba sendo algo muito pagão, não é? Algo que não está em coerência com a palavra de Deus. E se você for analisar friamente, qual sentido há se Deus tivesse uma vontade
para a sua vida e Ele esconde essa vontade de você. E você tem que ficar desesperado procurando isso. Não tem sentido nenhum. Porque se Deus tem uma vontade para a tua vida, óbvio que Ele vai revelar essa vontade para você que você saiba o que fazer, como fazer. E não ficar numa brincadeira de esconde-esconde, você fica desesperado tentando descobrir a vontade de Deus para a sua vida, porque você precisa estar no centro da vontade de Deus na tua vida. Tem um escritor que chama Rodrigo Aquino, ele escreveu assim, à primeira vista, uma oração buscando a vontade de Deus demonstra preocupação legítima de nós querermos agradar a Deus. A pessoa não quer errar e por isso pergunta pela vontade de Deus. Mas uma coisa que não perguntamos é se essa prática é incentivada pela Bíblia. A Bíblia te incentiva a ficar buscando, perguntando, pedindo sinais a respeito da vontade de Deus? Você já se perguntou isso? Você sabe que todo assunto que você não busca compreender e entender este assunto, você é refém do que os outros falam para você. Porque você é obrigado a acreditar no que os outros falam. Então, se você não tem buscado compreender a Bíblia, entender a Bíblia, estudar a sua Bíblia, através dos cultos, através de todas as programações que giram em torno da igreja, através de buscar teu líder, teu pastor, enfim, através de cursos, estudos, através da tua leitura na sua casa, da oração, você é obrigado a acreditar em tudo que falam para você. Se você ouvir um pastor falando, você vai ter que acreditar. Se ouvir outro pastor falando, você vai ter que acreditar. Por quê? Porque você não tem base para ver se aquilo ali é verdade ou não. E nessa, nós acabamos perpetuando práticas que não são indicadas pela Bíblia e até mesmo proibidas pela Bíblia. E na tentativa de andar corretamente, nós acabamos caindo em grandes erros. Quando você olha para a Bíblia, essa atitude de ficar perguntando pela vontade de Deus e pedindo sinais, ela não é encontrada em nenhuma parte do Novo Testamento. A Bíblia nos mostra que você ficar buscando sinais e descobrir o futuro tem mais a ver com falta de fé do que fé. E nós vamos refletir um pouco em cima disso hoje. A Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Basicamente, no Antigo Testamento, Deus criou um povo. E Deus, então, se responsabilizou da formação desse povo para que ele se torne uma nação, a criação da lei desse povo e os direcionamentos deste povo. Certo? E quando você vai lendo sua Bíblia no Antigo Testamento, você vê em alguns momentos que Deus ele revela vontades a alguns homens. Alguns homens, porque no Antigo Testamento você não tem ainda o Espírito Santo operando, como opera hoje. Então Deus, ele, na sua sabedoria, ele selecionava algumas poucas pessoas e ele se comunicava com essas pessoas. O resto das pessoas não tinham acesso a se comunicar com Deus. E você pode falar, não, Deus se comunicava e falava para essas pessoas a respeito da vontade dele. Mas se você tiver um olhar um pouco mais atento, você vai perceber que até no Antigo Testamento, quando Deus comunicava com essas pessoas, especialmente essas pessoas, não era a respeito de desejos pessoais ou respostas de que carro eu vou comprar. Sempre quando Deus se comunicava com uma mensagem, era a respeito do povo. Era um direcionamento a respeito de toda aquela nação. E não a respeito daquela vida em especial. Então Deus trazia sinais para uma pessoa do Antigo Testamento, mas o propósito final desse sinal era sempre a formação e crescimento daquele povo. Então não se dizia a respeito de Deus estar entregando respostas de orações particulares para uma pessoa. Se dizia a respeito de Deus ter que comunicar a vontade dele para aquele povo todo,
e ele tinha que escolher uma pessoa para isso. Essa forma de comunicação da parte de Deus no Antigo Testamento se dá, em grande parte, talvez em totalmente 100% da parte, pela ausência da Bíblia naquele momento. Você não havia as Escrituras. Então Deus tinha que se comunicar de alguma forma. E ele escolheu algumas pessoas, ele se comunicava com essas pessoas. Mas lembre, é sempre a respeito do povo. O foco nunca era a respeito daquela pessoa, vontades particulares. Esse nunca foi o padrão. Deus revelava coisas específicas a respeito do povo, direcionamentos para toda uma nação. O texto mais usado que os crentes usam para tentar defender essa prática de pedir sinais e para que Deus desvende uma parte do futuro para que você tome uma decisão, é Juízes capítulo 6, onde você tem Gideão ali, né? Eu vou ler só o trechinho que nos interessa, que é o versículo 39. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer um teste com a lã. Desta vez, fazer ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. Eu vou explicar o contexto aqui, tá? Gideão, ele iria sair para a guerra. Ele queria saber se ir para essa guerra era vontade ou não de Deus. E ele começou a fazer teste. E esse aqui era o teste que ele estava fazendo. Ele pegava um novelo de lã e ele colocava no aberto. Se passasse a noite, a lã tivesse seca e tudo ao redor dela tivesse molhado, porque Deus respondeu. E depois ele queria fazer o contrário. Se ele acordasse e a lã tivesse molhada e tudo ao redor seco, era um sinal de Deus. Essa é a forma que ele escolheu para pedir um sinal para Deus. E aí as pessoas usam isso aqui e falam, veja, como que pedir sinais para Deus é algo bíblico. Se percebe aqui, primeiro, Gideão não está pedindo um sinal para ele. Está pedindo um sinal para o povo, porque não é ele que ia sair para a guerra, era o povo que ia sair. Então, mais uma vez, não se trata de um sinal para a vida particular. Uma resposta de oração de um desejo pessoal, não é o padrão. Segundo, Gideão começa dizendo a seguinte frase: não se acenda a tua ira contra mim. Ele está falando, Deus, não fique irritado, não se ire contra mim. Por quê? Porque Gideão sabia que esse tipo de atitude irava a Deus. Então o próprio texto já te diz que isso não é esperado, que isso traz ira a Deus. Fala, Deus, não se ira contra mim, deixa eu fazer mais um pedido. Irmão, sempre quando você fica orando para Deus revelar algo que Ele decidiu não revelar, a tua oração demonstra falta de fé. Falta de fé. Porque você não está crendo que aquilo que Deus não quis te revelar, Ele está cuidando. Ele está cuidando disso. Porque no final o que nós queremos é que Deus revele para nós tomarmos conta. Para nós fazermos a decisão, sabendo tudo o que vai acontecer. Mas se Deus decidiu não revelar para você, você tem que crer que Ele está tomando conta, que Ele sabe o que Ele está fazendo. E não ficar tentando colocar Deus na parede para Ele revelar para você. Tem um teólogo que chama Irsby, que ele diz assim a respeito desse trecho de Juízes 6. Esse gesto de pôr a lã ao relento é conhecido nos meios religiosos e expressa um pedido para que Deus nos guie numa decisão cumprindo certas condições que estabelecemos. Verdade, não é? Nós queremos que Deus revele algo para nós e nós estabelecemos a forma que Deus vai fazer isso. Não é? Ó Deus, eu quero que você revele. E olhe lá, não apenas revele, você vai ter que revelar do jeito que eu quero. É. E o
o Wiersbe continua falando: em meu ministério pastoral, eu encontrei pessoas de todo tipo que se meteram em dificuldades por terem colocado a lã ao relento. Se recebessem um telefonema em certo momento, seria indicação de que Deus desejava que fizessem certa coisa. Ou se o tempo mudasse num determinado horário, seria sinal de que Deus queria que fizesse outra coisa. Né? E ele termina dizendo: provas assim não são um método bíblico de determinar a vontade de Deus. Antes, essa é uma abordagem usada por pessoas como Gideão, sem fé, para confiar que Deus cumprirá suas promessas. Então você veja, a Bíblia não dá suporte, nem te incentiva a ter esse tipo de conduta. No fundo é isso, irmãos. Nós queremos saber o futuro. Nós temos que tomar decisões em nossas vidas e nós queremos tomar essas decisões com uma certeza absoluta de que nós estamos indo pelo melhor caminho. Mas pensa comigo, se você soubesse tudo o que vai acontecer na sua vida, se você conhecesse o seu futuro, para que você precisaria ter fé? A fé seria inútil. Porque você tomar a decisão por um emprego que você sabe exatamente como é que vai ser os próximos 30, 40 anos, eu tomo uma decisão em vista daquilo que você já sabe. Agora, quando você tem que tomar uma decisão crendo que Deus está cuidando, você precisa de fé. E o cristão, ele vive pela fé. Então não tem sentido nenhum Deus ficar revelando tudo para você. Porque você precisa exercitar a sua fé. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa crer que Deus é poderoso para cuidar disso. Se Ele escolheu não revelar, não tem por que você querer forçá-lo a isso. Não tem sentido. Você entende? Você precisa exercitar a sua fé. Tomar decisões com tudo em vista, não há fé nisso. Não demonstra confiança em Deus nisso. A confiança em Deus, a fé em Deus é demonstrada justamente quando você toma uma decisão, e nós vamos ver um processo de decisão agora, crendo que Deus está cuidando. Crendo que Deus está fazendo o que tem que ser feito. Então, irmãos, pare com essa coisa de querer forçar Deus a contar algo que Ele decidiu não contar para você. Ele não quer revelar. E às vezes nós ficamos como uma criança chata. Todo dia, Deus, conta para mim, revela para mim o que vai acontecer. Irritante. Você começa a perceber que essa atitude ela é chata? Imagina que alguém te contou um segredo. Um amigo, uma amiga te contou um segredo. E falou para você, olha, não comenta com ninguém, por favor. Aí vem, sei lá, seu esposo, sua esposa, sua outra amiga e fica, o que ela falou para você? O que ela falou para você? Fala, eu não posso falar. Contou para mim, confiou em mim. Isso vai ficar entre nós duas. Ah, mas você não vai contar para mim? Você tem que contar. Irritante, chato. Falta de bom senso. E aí, você pode estar se perguntando, Samuel, se não é para mim ficar perguntando pela vontade de Deus, como então eu vou tomar uma decisão e eu vou saber que é a vontade de Deus aquela decisão para mim? É uma pergunta, não é? Porque se a Bíblia não me incentiva a ficar perguntando e forçando Deus, como é que eu tomo uma decisão segundo a vontade de Deus? Deuteronômio 29 diz assim para nós: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos
a todos os termos desta lei. Então, olha que coisa, o texto fala que Deus tem segredos que ninguém conhece, e sobre isso ninguém é responsabilizado. Mas Deus tem verdades que Ele revelou, que não é segredo. Ele revelou para nós. Então, uma forma que nos ajuda a olhar para a vontade de Deus e entender é olhar para a vontade de Deus como duas. Tem a vontade de Deus que é secreta, ou seja, Ele não compartilhou essa vontade e talvez Ele nunca irá compartilhar essa verdade com você ou com ninguém. É secreta, por isso que é secreta. Agora, Deus tem uma verdade revelada. Qual é a verdade revelada? A Bíblia. A vontade de Deus, ela foi revelada e ela foi escrita. E ela está disponível para todos nós. A Bíblia, ela é a vontade de Deus revelada. Um pastor que eu gosto muito, que é Augusto Nicodemos, ele fala assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia sua Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia sua Bíblia em voz alta. Irmãos, pior ou tão ruim quanto querer forçar Deus a revelar uma verdade secreta para você, é você ficar pedindo sinais e respostas que já foram reveladas na Bíblia. Isso demonstra e é um sintoma de grande imaturidade e fuga da sua responsabilidade de ler e compreender a Bíblia. Porque se de um lado nós queremos forçar a Deus falar algo que Ele já falou que não vai falar, por outro lado nós ficamos forçando Deus falar algo que Ele já falou. Deus olha, acho que Deus olha e fala, é louco. Isso aqui eu já decidi não revelar, falei que eu não vou revelar, Ele está todo dia vindo aqui e encher porque quer que revela. Aí agora Ele está aqui agora enchendo para mim revelar isso aqui, só que eu já revelei. Irmãos, sintoma de imaturidade e fuga do teu compromisso de leitura bíblica. Porque a vontade de Deus, ela foi revelada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Irmãos, a Bíblia nos traz direcionamentos, ensinos, princípios, mandamentos que vão te guiar, te capacitar a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu comecei a escrever rapidamente aqui alguns direcionamentos que eu me lembrei que a Bíblia traz para nós. Por exemplo, a Bíblia diversas vezes fala que nós devemos ser sóbrios, respeitáveis, prudentes, hospitaleiros, amáveis, pacíficos, boa reputação dentro da igreja, fora da igreja, ou seja, bom testemunho. Ela diz que nossos pensamentos devem ser inundados por tudo que é verdadeiro, por tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro. Da mesma forma, ela fala para nós não sermos imorais, não sermos apegados ao dinheiro, ou seja, avarentos, não sermos amigos de lucro desonesto, não sermos alcoólatras, não sermos violentos, não sermos injustos, não sermos adúlteros, caluniadores, trapaceiros. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando sobre princípios, mandamentos, ensinos que a Bíblia nos traz, que nos capacitam e nos guiam nas tomadas de decisões. Então, se você tem uma decisão para tomar, nessas opções que você tem algum aspecto nessa decisão
que vai contra os ensinos da palavra? Que vai contra a moral, a ética cristã? Tem algum pecado envolvido nisso? É um lucro desonesto? Não. Então é a segunda vontade de Deus. Faça a sua escolha ali. Pode ir. Simples assim, irmãos. A gente gosta de complicar as coisas. Ah, Deus, com quem eu devo me casar? Com quem eu devo namorar? Ora, comece vendo na Bíblia o que ela te aponta como características que a pessoa que você pretende passar o resto da sua vida junto deve ter. Então a Bíblia começa. Essa pessoa ela compartilha da mesma fé tua? Não. Pô, então já não é tenha certeza absoluta, não é a vontade de Deus. Ah, ela compartilha da mesma fé minha. Beleza, é uma pessoa amável? É uma pessoa pacífica? É uma pessoa que vive arrumando confusão por aí? É uma pessoa justa? É uma pessoa que foge da imoralidade sexual? Tem um bom testemunho? É uma pessoa que não é um alcoólatra, não é viciada? Então você veja, a Bíblia traz diversas características que você pode observar no seu pretendente. Se tiver dentro do que a Bíblia nos ensina, se a Bíblia é a vontade de Deus, está dentro da vontade de Deus. Se está fora daquilo que a Bíblia nos ensina, está fora da vontade de Deus. Você vê como é simples? Não tem, né? Não vai vir um fogo do céu e vai passar, e Deus vai escrever na nuvem o nome de que você vai casar. Não. Então, você percebe como a Bíblia ela te capacita a entender a vontade de Deus, e ela te dá ferramentas para que você possa tomar decisões dentro da vontade de Deus? Agora aqui uma situação se abre. Uma situação se abre. Por exemplo, vamos dizer que você receba propostas de emprego, certo? Você receba 2 propostas de emprego. As 2 propostas de emprego são legítimas. É um emprego legítimo, não é imoral. Você não vai ter que aprontar nada lá dentro, fazer parte de esquema nenhum. Não é lucro desonesto, ou seja, é legítimo. Está dentro da palavra. As 2. E aí? Qual dos 2 empregos é a vontade de Deus? Sendo que os 2 estão de acordo com a Bíblia. Agora nós chegamos num ponto extremamente importante. Que as pessoas têm medo. Essa é a verdade. Deus te deu liberdade para escolher. Por que as pessoas têm medo? Porque as pessoas têm medo de tomar decisão e arcar com a responsabilidade das próprias decisões. Então é mais fácil terceirizar isso. Alguém escolher por você. Depois você tem um culpado para apontar. Porque quando você tem que tomar decisão, você tem que, não é, pensar, refletir, buscar conselhos para tomar uma decisão assertiva. Tomar uma decisão, ela gera trabalho, esforço intelectual. As pessoas não querem esforço. Elas querem que alguém decida por elas. Então é mais fácil ir para o pastor e falar: pastor, eu recebi 2 propostas de emprego. Tem como o senhor orar para Deus ou falar para mim qual que é a vontade de Deus? O que ela quer? Ela quer fugir da responsabilidade de tomar suas próprias decisões. Então, irmãos, para alegria talvez de poucos e tristeza talvez de muitos, Deus te deu liberdade de fazer suas escolhas. Em nenhum momento Deus promete nem revela cada passo que você vai dar na tua vida. Isso significa que você vai decidir seus passos, em grande parte. Você vê logo ali em Gênesis no início, com Adão e Eva, Deus falou: olha, aqui vocês podem comer de todas essas árvores, dos frutos de todas essas árvores.
Escolha o nome dos animais aí. Apenas dessa árvore aqui, ó, vocês não comam. Então veja, o que nós vemos logo no início da Bíblia? Deus dando a liberdade de escolha e colocando o limite. Fala, ó, dentro desse limite, faça a sua escolha. Decida o que você quer comer aí. O limite é esse. Então, hoje eu vou comer isso, amanhã eu vou comer aquilo, hoje eu vou fazer isso. Decidam, sabendo onde é o limite. Dentro daqueles limites, a liberdade era, né, total. Então, você tem 2 vagas de emprego, por exemplo, para escolher. As 2 estão de acordo com a Bíblia. Você tem ali agora a responsabilidade de tomar sua decisão. Você sabe quais são os limites. A Bíblia revela para você os limites. Agora é aquilo. Você toma essa decisão e você arca com a consequência dela. Porque também o que tem de pessoas que quando vai tomar uma decisão, claramente sabe que Deus não está naquilo, e depois quando dá o problema, vem querer cobrar Deus. Então você quis decidir, e você tem essa liberdade, seja sábio. Porque você vai ter que arcar com a consequência dessa decisão. Teve um homem uma vez, um rapaz, era exatamente isso. Ele tinha recebido 2 propostas de emprego. Uma proposta de emprego. Essa proposta de emprego, ele teria que mudar de estado. Era em outro estado a empresa. Ele iria ganhar muito dinheiro. O salário dele seria sensacional. E ele estava passando um momento apertado financeiramente com a família dele. O dinheiro dava, mas era contadinho ali apertado. Então o olho brilha, né? Você vai receber um grande salário, etc, etc. Porém, o filho que ele tinha do primeiro casamento dele não ia poder se mudar de estado com ele. Isso significa, obviamente, menos tempo com seu filho. Menos vida ali, vida a vida com seu filho. Então, diante dessa realidade, ele foi procurar o pastor para saber qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus era ele se mudar e pegar a vaga daquele emprego, ou ele continuar no emprego que ele está aqui, né? O emprego que ele estava era legítimo. A proposta que ele recebeu também era legítima. Não era lucros desonestos, enfim, estava dentro dos limites que a Bíblia nos apresenta. Mudar de estado não é pecado, né? Muda de estado à vontade. Mudar de emprego não é pecado. Então veja, que ele está claramente nessa situação que a gente acabou de dizer. As 2 opções dele está dentro dos limites, está dentro da vontade de Deus. E ele queria saber, na cabeça dele, que ele queria saber do pastor qual era a vontade de Deus. Mal sabia que as 2 estavam dentro disso. Então o que o pastor fez? Simplesmente, ele começou a fazer ali uma lista de prós e contras. Por exemplo, ele falou assim, o estado que você vai, a cidade que você vai ficar, o bairro ali, tem uma boa igreja para você continuar sendo cuidado? Ou você vai ver isso quando der e chegar lá você não tem igreja nenhuma? A sua esposa vai conseguir ir junto? Porque ficar morando sozinho, você vai ser muito tentado. Você vai estar ganhando bem, morando sozinho, em outro estado. Não é bom, né? Dar espaço. Você acredita que esse tempo que você vai perder com o seu filho vai impactar o relacionamento de vocês no futuro? Existe a possibilidade do teu filho talvez não te reconhecer mais como um pai dele, vai te chamar de amigo? Como é que você se sente sabendo que você não vai estar presente em muitas coisas importantes na vida do seu filho? Ou seja, prós e contras. Vamos colocar na balança aqui?
O emprego que você está hoje, você não ganha tão bem, mas existe a possibilidade de você se preparar melhor e receber um salário melhor, uma promoção, ou de você conseguir outro emprego aqui na nossa região? Esse emprego que você está indo, a proposta é boa, mas tem alguma segurança de que você não pode ser mandado embora daqui 3, 6 meses? Compreende? Então eles foram levantando questões, e ele decidiu ficar. Ele entendeu que fazia mais sentido ele participar da vida do filho dele e continuar na vida mais puxada, financeiramente falando, mas que ia ser importante ele participar da vida do filho dele, ver o filho dele crescer e estar presente nas situações importantes do filho dele. Além disso, ele também achou muito importante ele continuar na igreja que ele já sabe, boa igreja, para que ele possa criar os filhos dele, para que ele possa se manter ali, já tem um núcleo social ali dele. Esse rapaz hoje, ele está ganhando melhor do que ele ganhava, mas não chega nem perto do que ele ia ganhar no outro estado. Só que ele está vivendo aquilo que ele decidiu viver. Ele está vivendo a vida com o filho dele. Então você vê que às vezes os crentes têm dessa, né? Onde Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Não deu para falar, fica tranquilo, Deus vai fazer o melhor para você. E o melhor para a gente muitas vezes é ter o salário melhor. Ele está com o salário melhor? Não. Mas é uma decisão. Ele decidiu ficar com o filho. E o salário, vamos correr atrás. Ele poderia ter escolhido, vou ficar um tempo mais longe do meu filho e vou arriscar. Ele tinha essa liberdade. Então você veja que sabedoria é uma palavra-chave, porque onde Deus te dá liberdade para fazer escolha, Ele também te oferece sabedoria para isso. É isso que Tiago 1,5 diz para nós, não é? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Então, sabedoria é uma palavra-chave para nós. Porque constantemente você vai estar diante de decisões que são boas, que estão de acordo com a fé, estão de acordo com o que a palavra nos ensina. Não há nada de errado naquele emprego, também não tem nada de errado nesse. Não tem nada de errado em comprar esse carro. E também não tem nada de errado em você ficar com esse carro. Não tem nada de errado você decidir namorar o X aqui, o fulano. Diversas vezes você vai se dar com essas decisões que elas estão dentro da vontade de Deus. Mas aí surge, então, na liberdade que você tem de escolha, a necessidade de você usar de sabedoria para fazer essa escolha. Então é isso, por exemplo, o emprego, né? Em um você vai ganhar muito mais, só que você vai ter que trabalhar o dobro. Isso significa o quê para você? Menos tempo de lazer, menos tempo com a família, menos tempo para você fazer o que você gosta, menos tempo até para gastar o dinheiro que você vai ganhar mais. Porque isso é uma realidade. E eu já vivi isso quando eu era mais jovem. Você ganha muito mais, mas você não tem nem tempo para tirar férias. Por outro lado, no outro você vai ganhar menos. Só que você vai ter o dobro de tempo para lazer, o dobro de tempo para fazer o que você gosta, o dobro de tempo com a sua família. Os dois são empregos legítimos, são empregos que não são lucros desonestos, você não vai precisar fazer esquema nenhum lá dentro, não é imoral. Faça a sua decisão com sabedoria. Você quer ter mais tempo ou menos tempo? Você quer ganhar mais ou você quer ganhar menos? O que você pensa a respeito disso? Quais são as propostas? Você tem que ponderar e usar de sabedoria. Eu sinto, meus irmãos, que nós, de forma geral, nós temos muita informação. Nós recebemos muito conhecimento. O que eu percebo é que nos falta buscarmos em Deus sabedoria para aplicarmos nas tomadas de decisões que nós temos que tomar. Porque nós temos conhecimento. Via de regra, você que está aqui, não é? Já está há um tempo na caminhada com Cristo, você conhece a Bíblia. Você sabe o arroz e feijão ali. Talvez o que te falta é sabedoria para tomar decisões. Você não busca sabedoria. Vamos voltar ao exemplo do jovem que quer saber a vontade de Deus, com quem ele vai namorar ou com quem ele vai casar.
Né? Vamos lá. Você foi buscar a vontade de Deus, ou seja, você foi buscar na Bíblia instruções, mandamentos, princípios, para comparar, né? Para ver se essa pessoa está ali dentro da vontade de Deus. E vamos dizer que essa pessoa, ela sim, ela se encontra ali dentro dos limites. Né? Agora, nesse momento, você usa de sabedoria. É o momento de eu namorar? Eu tenho condição financeira de manter esse namoro aí? Eu vou ter que ficar pedindo dinheiro para meu pai e para minha mãe? Eu estou num momento da minha vida agora que vai me ajudar? Por exemplo, irmãos, eu lembro quando eu estava na faculdade, teve uma menina que eu comecei a gostar. Era uma menina da igreja e tal, comecei a gostar dela. Mas eu pensei, cara, eu estou na faculdade, eu não sei o que vai acontecer daqui. Eu posso pegar uma bolsa fora do país, eu posso mudar de estado, eu estou construindo a minha vida. Eu preciso de foco, a faculdade era integral. Um relacionamento agora só vai me atrapalhar. Eu vou perder meu foco, porque vai ter que ser dividido. Eu não tenho condição financeira de manter relacionamento. Se a gente começar esse namoro, daqui 2 anos dá certo uma bolsa, algo para mim, eu vou ter que mudar de país, mudar de estado. Vai ser um rolo isso. Eu decidi, não faz sentido agora isso para mim. Não faz sentido para mim isso aí. Estava dentro dos limites? Estava. Seria a vontade de Deus? Seria, mas eu decidi não. Você percebe? Os seus pais aprovam esse relacionamento? Não adianta, meu irmão. Você está namorando? Deixa eu falar uma coisa para você. O namoro, ele é feito para acabar. Porque o propósito do namoro é casamento. Esse é o propósito de um namoro, é casamento. Se você está namorando e não tem propósito de casar, isso não é um namoro. Vocês estão, né, se utilizando um do outro para suprir algumas carências e passar um tempo junto. Isso se parece mais com a prostituição. O que é a prostituição? Não é? É ter uma moeda de troca para aquilo que você tem necessidade. Então, eu estou carente, minha moeda de troca ele me dá afetividade para eu parar de ser carente, e para isso eu vou dar outra coisa. É uma troca. Então, o namoro, ele tem como objetivo o casamento. Então, os seus pais aprovam, por quê? Porque quando você casa com a pessoa, você casa com a família. Não tem como. Você vai ter que ter alguma convivência com aquela família. Aquela família, de alguma forma, vai ter convivência com seus filhos. Não tem como, cara. Agora, eu gosto daquela pessoa, mas é um pé de guerra na família. Ou a família não gosta de mim. É contra tudo, contra todos. Vai ver que bonito vai ficar. Usa de sabedoria. E te digo que ninguém morreu por amor ainda nesse mundo, viu? Na época de decisão, você tem a liberdade para tomar sua decisão. Né? Qual a motivação do seu coração? Você tem um sentimento real para aquela pessoa ou você está simplesmente carente? Às vezes está passando um momento da tua vida, você está carente, você está precisando de afeto. E aí você começa a achar que você gosta da pessoa, né? Aquela piadinha, né? Você está no restaurante, o garçom chega no rodízio e fala, coração? Fala, meu amor, já vira, né? Está tão carente que o primeiro que chega já... É carência ou realmente tem um sentimento ali? Você percebe? Usa de sabedoria. Né? Provérbios 11:14 fala assim, ó, na multidão dos conselhos, a segurança, a sabedoria. Ou seja, procure conselhos. Não vai procurar de conselho de gente que também não quer nada com nada. Procure conselho de pessoas que são referências, pessoas maduras, pessoas mais velhas. Vai falar com seu pai, vai falar com o seu líder, vai falar com o seu pastor, vai falar com o seu avô, com a sua avó. Entendeu? Os bichos lá têm 50 anos de casado, eles têm muita coisa para passar para você. Seu pai e sua mãe eles têm 30, 40 anos de casado. Está entendendo? Eles têm experiência. Pô, seu pai, seu avô, pessoas mais maduras, eles sentem no ar o cheiro de um sem vergonha. Eles vão olhar para a cara desse cara que você está afim, ele vai falar na hora para você. Estou falando mentira? Quanto mais tempo você tem de vida, mais você consegue pegar sinais. A experiência te mostra isso. Você consegue pegar em detalhe uma verdade que uma pessoa mais nova passa desapercebido. Então vai buscar sabedoria, vai buscar conselho.
Pessoas, às vezes... Por que as pessoas vão muito falar com o pastor? A forma correta de falar com o pastor é isso. O pastor, por exemplo, eu estou na liderança, cuidando de liderança de igreja, desde os meus 17 anos de idade. Estou próximo de 20 anos nisso. É assim, ó, centenas de atendimentos, milhares de conversas, eu não faço nem ideia. Às vezes você está passando uma situação e fala, nossa, só eu estou passando isso. Aí a pessoa vem conversar e fala, pastor, tem um negócio muito sério para te falar, sabe? A pessoa fala como se fosse o fim do mundo. E claro que para ela pode ser o fim do mundo, afinal ela está passando aquilo. Mas para mim, eu já ouvi aquela história dezenas, centenas de vezes às vezes. Então eu tenho a capacidade pela experiência e pela ação do Espírito Santo de sabedoria de falar, olha, baseado em tudo que eu já vi, baseado na sabedoria bíblica, a probabilidade de você ir por aqui e dar nisso é alta. Porque, olha, todos os casos que eu vejo é isso que acontece. Então é isso. Você vai falar com o pastor, porque, cara, ele atende 1 milhão de pessoas por dia. Então ele tem experiência para passar. Além disso, ele tem conhecimento bíblico para te aconselhar, que é o mais importante. Ele vai poder te auxiliar numa questão que você está em dúvida, biblicamente falando, vai te aconselhar, falar, olha, isso aqui não está em conformidade com a palavra de Deus. Eu te aconselho, baseado na palavra, isso e aquilo. E nessa decisão que você tem para tomar, essa liberdade, olha, você está pedindo meu conselho? Vai por aqui. Você compreende? Busca a sabedoria na multidão dos conselhos. Porque quando você pega conselho, a Bíblia fala, existe mais segurança para você. Então, você foi até a Bíblia compreender a vontade de Deus. Usou sabedoria para ponderar e tomar sua decisão. Você ouviu a instrução dos mais velhos, a sabedoria dos seus pais, você ouviu a sabedoria das pessoas que são referências para você dentro da igreja, sei lá, seu pastor, uma liderança. Pronto. Agora você tem total condições de tomar uma decisão segundo a vontade de Deus. Você sabe que soa muito espiritual a gente falando, nossa, eu vou orar para Deus mostrar a sua vontade. Né? Eu vou conversar com um pastor para saber se é a vontade de Deus. Irmãos, isso não é espiritualidade. Isso é querer terceirizar a responsabilidade que você tem de tomar decisão. A pessoa, às vezes, a gente precisa de voluntário na igreja. Aí você conhece uma pessoa e fala, eu vou orar para ver se é a vontade de Deus. Você não está lendo sua Bíblia? Você acha que não é vontade de Deus você servir na igreja? É claro que é a vontade de Deus. Você não precisa orar para descobrir a vontade de Deus sobre isso. Já está revelada. O que você precisa agora é buscar sabedoria para ver, nesse momento vale a pena para mim? Eu tenho tempo disponível dentro do que foi proposto para mim? Essa área aqui para mim, eu tenho condição de fato somar? É isso. Agora eu vou buscar a vontade de Deus para ver se a vontade de Deus para eu... Irmão, demonstre maturidade e fuga da responsabilidade de leitura da Bíblia, porque já foi revelado. Espera-se de todo cristão ser voluntário na obra, de alguma forma. Se você é cristão e não está sendo voluntário na obra de alguma forma, você está fora da vontade de Deus. Agora, uma vez então que você tomou sua decisão, você compreendeu a vontade de Deus, você orou para Deus pedindo sabedoria, né, pedindo maturidade, enfim, fez todo esse processo, faça a sua decisão. E quando você fizer a sua decisão, você descansa. Descansa em Deus, né? Senhor, agora está na sua mão. Né? Aquilo que me cabia eu fiz, eu compreendi a sua vontade na Bíblia, eu orei pedindo sabedoria, eu me cerquei de bons conselhos, de boas pessoas, eu lancei sobre ti essa minha ansiedade, e agora que o Senhor leve meus medos, meus receios, minhas preocupações, porque eu fiz o que deveria fazer. Então, irmão, toma a decisão com sabedoria e descansa que Deus está cuidando. O que cabia a você, você fez. Agora também não adianta ficar pirado, explodindo em ansiedade, desesperado. Descansa. Você tomou uma decisão de forma sábia. Não foi na loucura. Não é? E caminhando para o final, fala assim, mas Deus ele não pode sinalizar ou revelar algo específico para a minha vida? Deus ele não pode, de fato, falar com quem que eu vou casar? Ou que faculdade eu tenho que fazer? Será que Deus não pode fazer isso?
Irmão, Deus pode tudo. Querer limitar Deus é um absurdo. Agora, Deus quer? Deus quer te contar isso? Deus deseja te revelar isso? O que nós vemos pela Bíblia é que isso não é padrão de forma nenhuma, não é incentivado, não há qualquer tipo de motivação para você buscar esse tipo de revelação. Então, esses crentes que vivem indo por igreja para ouvir profeta, isso não é bíblico. Isso demonstra falta de fé. Não é para você ficar buscando esse tipo de coisa. Isso é uma coisa, irmãos, que eu sempre fiquei cabreiro, assim. Às vezes uma pessoa vinha orar por mim e começava a falar um monte de coisa. Ah, porque Deus mandou te dizer. Eu ficava, mas Deus me conhece, por que Ele não fala para mim então? Ele tem que usar você? Pô, tô aqui todo dia lendo minha Bíblia, orando. Por que sempre é com alguém, nunca é comigo? Então, irmãos, sim, eu creio que se Deus quer falar algo para você, beleza, Ele pode usar outra pessoa. Mas, irmãos, Ele vai falar com você também. Tem que haver paz, tem que haver coerência, sabe? Você gosta de ficar buscando, irmão, muita gente cai, sabe? Eu já conheci muito pastora, que se utiliza disso para manter as pessoas escravas. Porque, eis que te digo, Deus mandou te dizer, tipo, nossa. Aí o que acontece? Aquela pessoa tem aquele pastor como um guru. Então tudo que vai fazer tem que ter o guru do lado. Vai fazer arroz ou feijão? Tem que perguntar para o guru. Aí você vê que a pessoa ela vive um relacionamento escravo com aquele líder religioso. Porque Deus só fala com aquela pessoa. E aí começam os abusos, irmãos. Começa o abuso. E as pessoas, elas se permitem a isso. Elas se permitem, muitas vezes, serem enganadas, abusadas. E a Bíblia nunca erra. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A Bíblia é clara em dizer que nós temos acesso a Deus. Você não depende de alguém para falar a vontade de Deus para você. Você tem total acesso à vontade de Deus. Você não depende de alguém para orar por você. Você tem total acesso em oração a Deus. Você não precisa ter um guru, você tem o próprio Deus. Você não precisa que alguém fique mandando na tua vida. O Espírito Santo habita em você. Então, irmãos, essa prática ela não é incentivada, motivada e Deus fica irado com isso. Isso demonstra falta de fé, demonstra imaturidade espiritual. Crente caça profecia, isso é um absurdo. Não se encontra biblicamente isso, irmãos. Tá? Agora pensa comigo. Se Deus, e Ele é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um ser racionalmente muito, infinitamente acima de nós, a parte do tempo, a parte das leis que regem esse mundo, pois Ele criou tudo aqui e sustenta esse universo. Se Deus, esse ser todo-poderoso, tem um plano na sua vida, se Ele determinou algo especificamente para você, vai acontecer você querendo ou não, você gostando ou não, você pedindo ou não. Vai acontecer. Você buscou, deixou de buscar, isso vai acontecer. Se Deus determinou, vai acontecer, irmão. Partindo desse princípio, você não precisa esperar um sinal específico da parte de Deus. Começa a fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Você sabe que você tem que ter um bom testemunho. Você sabe que você deve pregar o evangelho quando tiver oportunidade. Você sabe que você tem que ser uma pessoa pacífica. Você sabe que tem que ser uma pessoa amável. Você sabe que tem que ser uma pessoa inimiga de lucros desonestos. Uma pessoa que não é apegada ao dinheiro. Uma pessoa generosa. Sabe que você não pode ser uma pessoa amiga da injustiça. Você não pode ser uma pessoa adúltera. Você sabe o que você tem que fazer. Não precisa esperar um sinal do céu para você fazer o que você sabe que você tem que fazer. Em Atos 16, versículo 8 e 9, diz assim,
Assim seguiram viagem para a Mícia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e nos ajude. Veja, Paulo estava pregando o evangelho. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo aquilo que ele devia fazer com o discípulo, como um discípulo de Cristo. É isso que ele estava fazendo, certo? Sem ele buscar ou pedir, ele teve uma visão específica. Ele buscou isso? Não buscou. Ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo o que ele tinha que fazer. Da mesma forma, no 6 e 7, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. De novo, um versículo do outro. Eles não estavam buscando Deus, é uma revelação. Eles seguiram aquela revelação por um caminho. Quando eles estavam caminhando, sem buscar ou pedir, Deus foi lá e impediu aquele caminho, de forma sobrenatural. Ou seja, irmão, fica tranquilo. Se Deus tem algo determinado na tua vida, você não vai pedir, Ele vai fazer. Você veja que Paulo, ele estava fazendo o que ele tinha que fazer, e no caminho dele, Deus foi fazendo o que tinha que ser feito, irmãos. Eu tive um professor na faculdade de teologia que uma vez ele falou assim: olha, você tem que fazer o seguinte, imagina que você está numa rua com várias lojas. Aí você decide entrar numa loja. Quando você olha para trás, em cima da porta que você entrou, estava escrito: eu te trouxe aqui. Ou seja, Deus ele vai te guiando num processo. Ele te bota onde Ele quer. Se Ele quiser você case com X, você vai casar com X. Não tem o que fazer, entendeu? Se Ele quer que você trabalhe em tal lugar, você vai trabalhar em tal lugar, tem que fazer. Você está entendendo? Fica tranquilo. O que cabe a você é o seguinte: compreenda a vontade de Deus na Bíblia, use de sabedoria para fazer suas decisões, e o resto deixa na mão de Deus, irmãos. Deixa que Deus cuida. Se Ele quiser te direcionar, se Ele quiser te impedir, ou se Ele quiser te dar uma visão, Ele te dá na hora que Ele quiser. Você não precisa buscar por isso, você não precisa ficar atrás dessas coisas. E como que esse negócio de viver a vontade de Deus, não tem nada de... Não precisa fazer ritual nenhum. Você precisa conhecer o Evangelho e ter sabedoria para tomar suas decisões. Efésios 5,15. Esse versículo é Efésios 5,15, tá? Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Esse versículo aqui, eu acho que ele fecha com chave de ouro tudo que a gente está conversando aqui. E o finalzinho dele é extremamente significativo. Procurem entender a vontade do Senhor. Dependendo da versão que você está, busquem compreender a vontade do Senhor. Você não foi chamado e nem incentivado biblicamente para descobrir a vontade de Deus. Descobrir, não é? A vontade está aqui, vamos dizer que tem um cobertor em cima. Você não é chamado a descobrir isso aqui, a forçar a revelar o que está embaixo, o que está escondido. Por quê? Porque o próprio Deus descobre a sua vontade. O próprio Deus revela a vontade dele para você. Por isso que a Bíblia fala para você buscar entender, para você buscar compreender. Porque o que te cabe é entender a verdade que foi revelada e não tentar descobrir o que ele decidiu não revelar. Então procurem entender e não descobrir a vontade de Deus. Procure compreender e não ficar forçando Deus falar algo que Ele já decidiu que Ele não vai falar. O que nos cabe, irmãos, é compreender, entender a vontade de Deus revelada na Bíblia. E o texto fala: não seja insensato,
seja cuidadoso no seu modo de vida, sábio, aproveite as oportunidades que vão aparecer, mas não haja de forma impensada. Procure compreender, entender a vontade de Deus. Para uns, essa mensagem aqui ela é libertadora, para outros é um problema. Porque você tem responsabilidade de tomar decisões, irmãos. Você tem responsabilidade de tomar suas próprias decisões. Naquilo que Deus te dá liberdade, tome sua decisão. Se você vai trabalhar A ou no B, toma sua decisão. Se você vai se casar com essa pessoa, tome sua decisão. Se você vai iniciar um namoro com essa pessoa, tome a sua decisão. Se você vai participar desta igreja, tome sua decisão. Se você vai participar de outra igreja, tome sua decisão. Se você vai ter 10 filhos, se vai ter 1 filho, 5 filhos, tome sua decisão. Compreende? Toma sua decisão. De forma sábia. Por quê? Porque depois você vai arcar com a consequência disso. Não é? Aí eu tenho vontade de ter 5 filhos. Beleza. Você tem condição de manter 5 filhos? Ah, mas estava dentro da vontade de Deus. Tudo bem, mas a responsabilidade é sua. A Bíblia fala para você agir de forma sensata, né? Ser cuidadoso e não tomar decisão impensada. Parece que você não está pensando, então. Você tem condição financeira, tem condição de tempo? 5 filhos não é brincadeira não, irmão. 1 filho já dá um baile. Não é? Então veja, o fato de estar dentro da vontade de Deus não é determinante para você tomar aquela decisão, irmãos. É apenas o início, tipo, beleza, você pode tomar decisão. Mas você decide, irmãos. Depois não adianta se você decide de forma impensada, se você não foi prudente, se você não for sensato, querer culpar Deus e o mundo, irmãos. Deus te dá todas as ferramentas, você tem a verdade revelada, você faz parte de uma comunidade saudável, você tem liderança, você tem pastor, você tem pessoas instruídas que podem te auxiliar, você tem família, ou pessoas que você considera como família, você tem todas as ferramentas ao seu redor. Não dá para dar desculpa que você não teve condição de tomar essa decisão, irmãos. Vamos para o refletir e praticar? Ponto 1. A prática de pedir sinais e revelações não são incentivadas na Bíblia e demonstram uma fé imatura. Leitura da Bíblia para conhecer a vontade de Deus, oração para pedir sabedoria, comunhão com a igreja para se cercar de bons conselhos. Não espere uma revelação ou sinal miraculoso. Inicie sua caminhada com fé. E se Deus tiver alguma vontade específica para você, Ele irá te conduzir e revelar ela. Amém? Irmãos, como costume aqui, esse momento eu gostaria de incentivá-lo a orar a Deus. Orar a Deus, talvez para pedir perdão por uma decisão que você tomou errada e agora você está arcando com essa responsabilidade. Para que Ele te dê sabedoria agora, nesse problema que você está enfrentando, para você tomar decisões assertivas para não aumentar esse problema. Talvez você tenha que orar agora, pedindo sabedoria para uma decisão que você está enfrentando essa semana, ou por esses tempos. Enfim, irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações, e questões vão aparecendo na sua mente, no teu coração. E eu te incentivo a orar para Deus. E se você, pela graça, tem tomado ótimas decisões, ore agradecendo a Deus. Amém?